Olá, seja bem-vindo ao estudo do diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. Iniciarei agora o estudo da segunda parte da síndrome da ardência bucal. Vamos lá? Vamos abordar a partir deste momento as condições de ardência bucal não sindrômicas, que não caracterizam a síndrome da ardência bucal. Então, dentre as possíveis lesões bucais, nós temos a língua geográfica, ou glossite migratória benigna, associado ou não à língua fissurada. Já mencionamos que essas são condições praticamente irreversíveis. Você não consegue reverter uma língua fissurada, mas mantê-las higienicamente e mantê-las higienizadas é perfeitamente possível, né? Trauma mecânico crônico, pode seguir na tela comigo, por favor, para acompanhar de forma mais adequada. Traumas mecânicos crônicos são traumas persistentes por algum motivo, ou o paciente ele morde a língua por algum motivo, ou por uma reabilitação que ainda precisa ser melhor trabalhada. Pode acontecer, por exemplo, que pacientes são submetidos a implantes que ficaram muito tempo com ausência de dentes e agora se encontram diante de uma situação com a presença de provisórios, podem machucar, podem ferir a língua com uma frequência mais elevada. No nosso conteúdo sobre desordens das glândulas salivares, eu fui bastante claro em mencionar que à medida que o indivíduo envelhece, especialmente as mulheres, por terem já dimensões de suas glândulas menores em relação à dos homens, é normal que se observe uma redução progressiva na produção de saliva. Foi mencionado naquela oportunidade também que está presente na saliva todas as substâncias que promovem a defesa da boca. Sejam imunoglobulinas, sejam enzimas de caráter bactericida, bacteriostático, enfim. Numa situação em que essa substância é reduzida, certamente a boca se torna mais exposta ou se torna mais susceptível a modificações da flora. E como a Cândida é um fungo oportunista, exatamente nessas oportunidades ele deixa a sua forma, abandona a sua forma de levedura e modifica essa sua forma para hifa, quando então ele adquire a forma patogênica. Portanto, se identificado, se a clínica não for suficiente para que você conclua o diagnóstico de candidíase, basta fazer um procedimento. A coleta de material, o encaminhamento para o laboratório, ele te remete o laudo se o paciente está portador ou não da presença de hifas de Candida albicans. Se porventura ocorrer uma resposta do laboratório, Cândida Cândida presente, em forma de levedura, não significa que seja ela o patógeno, porque a Cândida, nessa circunstância, na forma de levedura, ela participa como um micro-organismo da nossa flora bucal. O importante é que seja identificada como forma de levedura. A Candida albicans faz parte da nossa microflora. Se o material enviado ao laboratório mostrar como resultado a presença de levedura, considere isso normal e nenhuma atitude precisa ser tomada. Entretanto, se o resultado manifestar-se como hifa, então há necessidade de se entrar com uma terapia, com um manejo contra a candidíase, favorável à candidíase. Portanto, a utilização de antifúngicos se faz necessária. Uma outra situação também que costuma produzir ardência bucal é o desenvolvimento de líquen plano. O líquen plano é uma desordem autoimune, muitas das vezes assintomática,
Mas em outras circunstâncias, dependendo do tipo de líquen que foi instituído, a forma atrófica, a forma erosiva, diferente da forma reticular, por exemplo, ele pode perfeitamente gerar episódios de extremo desconforto na boca. Não é síndrome da ardência bucal, e sim a manifestação clínica do líquen plano. Reações liquenoides que podem ser atribuídas, muito frequente nós encontramos, ou relativamente frequente, nós encontramos gengivite liquenoide. Então, aquelas situações que clinicamente a gengiva se mostra como um quadro inflamatório normal, uma gengivite crônica normal, mas não responde ao manejo clássico, como a profilaxia, a raspagem, então isso tem que ser melhor investigado. E certamente essa situação pode gerar e gera desconforto também, no sentido de produzir ardência. Como também, para finalizar essa parte, a situação de hipersensibilidade, que pode ser traduzida na forma de alimentos. Nós podemos, a qualquer momento, nos tornarmos hipersensíveis a qualquer agente, a alimentos, a cosméticos. Mulheres que normalmente usam batom, por exemplo, podem desenvolver determinada hipersensibilidade a componentes presentes no batom ou outras formas de cosméticos. Materiais odontológicos, é possível do indivíduo se tornar hipersensível a ele? Não tenha dúvida. Então, são situações que têm que ser examinadas. Portanto, refazendo uma neoanálise, nós podemos observar que os fatores que levam à ardência bucal, mas não caracterizam, não podem ser enquadrados, não podem ser classificados como síndrome da ardência bucal, inclui, portanto, a hipossalivação e a xerostomia, secundária ardência bucal, secundária a uma série de medicamentos cujos efeitos adversos geram essa situação. Eu vou citar um dos exemplos com relação à medicação. Indivíduos que são hipertensos e que fazem uso de determinados tipos de antihipertensivos, ao longo do tempo, após vários anos da utilização do hipertensivos, tem como consequência a redução da produção da enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela modula a transmissão nervosa, especialmente da boca, e faz com que o paciente desenvolva a ardência bucal. Então, num paciente nesse perfil, ao examinarmos, nós não vamos encontrar lesões, mas a queixa do paciente é nítida. A minha língua arde. Então, quando o paciente te relata que é hipertenso e faz uso por tempo prolongado de um antihipertensivo, você já começa a desconfiar que essa queixa pode ser em decorrência do uso desse fármaco. Outras situações também que envolvem o desenvolvimento de ardência seria secundária a tratamentos oncológicos, especialmente quando envolve cabeça e pescoço. Né? É um manejo difícil, muitas das vezes nós não conseguimos um resultado satisfatório, por conta, especialmente se o paciente recebeu radioterapia, se houve comprometimento do parênquima, especialmente do parênquima de glândulas salivares, praticamente o paciente não consegue reverter mais a normalidade. Secundária a intervenções odontológicas, por várias vezes eu já ouvi essa situação, que após um determinado procedimento odontológico, inclusive cirúrgico, o resultado veio como esse desconforto, essa ardência em determinadas partes ou determinadas áreas da boca.
Infecção das vias aéreas superiores também pode estar relacionada. Então, a pesquisa da possibilidade de sinusites recorrentes, estados de sinusites crônicas devem ser levados em consideração. E existe também, correlacionado a essa situação geradora de ardência bucal, uma série de comorbidades que estão aqui relacionadas. Dentre elas, o diabetes, a gastrite crônica, a doença do refluxo gastroesofágico, quadros depressivos que já foram mencionados, o hipotireoidismo e assim por diante. Então, todas essas situações têm que ser analisadas. E aqui, quando nós examinamos e não encontramos nenhuma lesão, nós temos que nos sustentar, nós temos que encontrar uma base que nos forneça maiores informações. Para isso, nós utilizamos os exames complementares. Dentre os exames laboratoriais, está aqui uma sequência de diversas situações que nos fornecem informações relevantes sobre a condição. Se o paciente, por exemplo, estiver com anemia, pode se manifestar através da ardência. Então, quem nos dá o respaldo para o diagnóstico de uma anemia? O hemograma. Então, solicitar o hemograma. Não há mais a necessidade hoje de se prescrever o hemograma completo. O hemograma hoje já é completo. Então, a série branca, a série vermelha, analisar ferro e ferritina, glicemia, pacientes diabéticos não compensados também manifestam essa situação e assim por diante. Eu citei anteriormente que pacientes portadores de hipertensão ou pacientes hipertensos que fazem uso por tempo prolongado de antihipertensivos têm uma redução da enzima conversora de angiotensina. Então está aqui o momento em que nós solicitamos os valores dessa enzima. Se os valores dessa enzima estiverem num padrão reduzidos, é normal que o paciente tenha ardência lingual. E o fato é que ele vai ter que voltar ao seu cardiologista e o fármaco tem que ser substituído. Simples assim. Mas o problema é chegar a essa conclusão. Então, todos esses outros itens têm que ser abordados com a mesma perspicácia, né, que você adquire com o passar do tempo. E aqui nós temos uma tabela em que se exibe os fármacos associados à queixa de ardência bucal. Tem uma série deles, né, como antihistamínicos, antihipertensivos, que foi motivo do nosso exemplo, antimicrobianos, antissépticos, o nosso hábito de usar a clorexidina. Né? Excelente antisséptico, mas o uso inadequado dessa substância é capaz de gerar ardência bucal. Primeiro gera um processo de diseugea, para depois, ser persistente, leva à ardência bucal. Então aqui, prosseguindo, é interessante que me acompanhe na tela, além dos fármacos mencionados, expostos na tela anterior, aqui mais uma outra série de fármacos que também tem ação como efeito adverso que pode levar ao fenômeno da ardência bucal. Não quer dizer que um paciente submetido à ação de um antitireoidiano, por exemplo, ele possa ter esse problema. Não é isso que eu quero dizer. Isso depende do nível de sensibilidade de cada indivíduo. Você pode utilizar um determinado fármaco, mas não apresentar absolutamente nenhuma reação adversa. Mas é bom que se entenda que existe essa possibilidade e tem que ser investigada. Prosseguindo então, uma vez
que o paciente foi examinado, nenhuma lesão foi encontrada, observou-se que porventura pode ter encontrado uma xerostomia, uma hipocialia. Então, as condutas necessárias a essas situações devem ser tomadas. Agora, o resultado, será que será atingido sempre? Um bom resultado? Será que nós conseguiremos reverter essa situação de xerostomia? Precisa de uma espetacular colaboração do paciente. Se isto não acontece, não espere bons resultados. Nós não fazemos mágica. Entendam que nós, na nossa área de atuação, fazemos ciência. Então, se o paciente não colabora, resultados não acontecem. Encaminhamos o paciente para tratamento farmacológico. Pode ter resposta. Mas, entenda o seguinte, se ele utiliza paralelamente um fármaco cujo efeito adverso é anti-cialagogo, ou seja, inibe a produção de saliva, é muito complicado nós esperarmos um resultado satisfatório. Então, outras condutas têm que ser tomadas, como a utilização de saliva artificial, exercícios, enfim. Reveja o nosso conteúdo disponível no YouTube, quando nós esclarecemos detalhadamente as técnicas adotadas para a estimulação da produção de saliva. E por fim, se de fato a síndrome da ardência bucal foi diagnosticada a partir do momento que nós passamos aquele espetacular pente fino, analisando lesões, dados laboratoriais, e não concluímos nenhuma outra circunstância, então agora sim estamos diante da síndrome da ardência bucal. Existem vários recursos que podem ser utilizados, desde a terapia tópica, a terapias sistêmicas, onde o ácido alfa-lipoico é uma das substâncias mais frequentemente utilizadas, inclusive os tratamentos alternativos. Inclusive faz parte da nossa rotina a utilização do laser como terapia. A utilização de tanto terapia tópica como terapias sistêmicas tem demonstrado resultados bastante interessantes. Caso você não se sinta seguro em fazer o uso desse tipo de fármacos, especialmente envolvendo terapias sistêmicas, uma opção, encaminhe o paciente para o psiquiatra. Então ele assume como o manejo da amitriptilina, por exemplo, ou o clonazepam, podem ser melhor trabalhados com o auxílio desses profissionais. E aqui eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado pela sua presença nesse estudo. Até o próximo vídeo.